Olá, nesse vídeo eu vou te falar como é que eu consegui uma vaga internacional, então como eu consegui ser expatriada da empresa que eu trabalhava, e vou te falar um passo a passo caso você também queira ter essa experiência, então assiste esse vídeo até o final. Oi, eu sou a Lu Carvalho, sou mentora de carreira e seja muito bem-vinda ao meu canal. Uma coisa super importante aqui, tá? Nesse vídeo eu vou falar sobre expatriação, então como você trabalha numa empresa e é convidado para trabalhar nessa mesma empresa, só que numa vaga internacional. Aqui eu não tô falando de recolocação ou de busca de emprego diretamente no exterior. Se você quiser um vídeo sobre esse tema, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer esse tema depois. Hoje a gente vai falar especificamente sobre expatriação, que é esse processo de quando alguém trabalha numa empresa aqui no Brasil e ela é mandada para outro país. Não igual um pacote do Sedex, né? Tipo, enviada, ela é convidada a fazer parte de uma vaga em outro país. Então eu vou te contar como eu consegui isso e logo depois eu vou te dar algumas sugestões de caso você também queira ter essa experiência, o que você pode fazer. No meu caso, o ano era 2015. Lá em 2015 eu tava com muito foco em crescer na carreira. Eu era uma analista pleno na época ainda e eu comecei a ter conversas com a minha gestora que eu queria ser promovida, entendendo o que tinha de oportunidade na área que eu trabalhava, entendendo o que tinha de oportunidade na empresa. E uma coisa que ela me falou que pra mim foi muito importante é: Lu, as pessoas precisam te conhecer. As pessoas das áreas, elas precisam te conhecer, porque não adianta só eu achar que o seu trabalho é bom, sendo que as outras pessoas nem sabem quem você é. Na época eu trabalhava já em RH, mas dentro do escritório corporativo. Eu trabalhava aqui em São Paulo e eu atendia as unidades de todo o Brasil e também do exterior. Só que o que aconteceu nessa época? Eu tinha um trabalho mais interno. Então eu cuidava de implementação de sistema, eu cuidava de indicadores, eu tinha um trabalho que ele servia muito mais o corporativo. E eu precisava ser vista pelas outras unidades, as outras pessoas também, para meio que justificar uma promoção minha ou para abrir espaço em outros lugares também para trabalhar. E uma coisa que eu percebi ao longo do tempo é que eu precisava ter uma experiência diferente. Eu já trabalhava fazia uns 4 anos no escritório corporativo, então ali acabou que chegou um teto já de crescimento. Eu percebi que eu precisava trabalhar numa operação, né? Eu trabalhava dentro de uma mineração, eu precisava trabalhar dentro de um RH, dentro da mineração, para eu conseguir até ter mais coisas para falar, saber mais realmente, sabe? Mais conteúdo em relação ao RH dentro de uma operação, que é completamente diferente de um escritório. Então eu entrei com essa meta de, poxa, vou me fazer ser conhecida, vou fazer meu trabalho ser conhecido pelas pessoas, para que caso haja uma vaga, essa vaga possa vir pra mim. E foi o que eu comecei com bastante intensidade a fazer. Então eu tinha, sei lá, um projeto de implementação de sistema, que nessa época eu tinha mesmo. Então no lugar de eu ir lá e só dar uma aula pro pessoal da unidade, eu ligava pra pessoa e perguntava: olha, eu tô pensando em fazer isso, o que você acha? E comecei com isso. E o que aconteceu nesse meio tempo também? A empresa que eu trabalhava é brasileira e começou a comprar operações fora do Brasil. E a operação do Peru especificamente, a empresa começou a tentar integrar um pouquinho mais. Ainda é bastante distante, os processos não eram os mesmos, mas assim, tinha esse esforço. Aí eu pensei, tá, vou me esforçar pra falar com o pessoal do Peru. Não necessariamente porque eu queria ser expatriada, mas porque eu queria uma oportunidade numa operação. E eu, poxa, né, vou tentar uma oportunidade também. Até olhando o Peru, que é uma operação que nem todo mundo aqui da minha área tá vendo ainda. Eu não falava espanhol avançado, eu falava um espanhol bem mais ou menos, nunca tinha feito aula de espanhol, mas eu me esforçava muito em criar relacionamento com o pessoal de lá. Então, quando implementou o sistema, eu fiz um treinamento específico pra eles. Qualquer dificuldade que eles tinham, eu tentava ajudar a resolver. Eu criei um relacionamento muito bom, né? Nem só com a gerente de lá, mas principalmente com a minha par, que era uma outra analista. Então, tudo que ela precisava, eu tava lá. Era uma coisa muito nova pra eles. Então, rolou, assim, muito interesse genuíno em ajudar, em ter essa troca. E com o passar do tempo, de alguns meses, isso ficou muito forte. E aí, foi até uma... Não vou falar que é sorte, mas uma circunstância do momento que essa operação do Peru, cada vez mais eles queriam integrar com as operações do Brasil, porque eles tinham comprado uma empresa lá peruana também. E aí comecei todo esse esforço de vamos olhar Peru, só que eu já tava adiantada no tema. Então eu já tinha um relacionamento muito bom com o pessoal de lá. Nesse meio tempo, eu continuava me movimentando pra tentar conseguir uma vaga aqui no Brasil. Então eu me inscrevia pra vagas, eu fui até não aprovada numa vaga do Brasil, me deixou super chateada, comecei a olhar pro mercado e tal, e sempre conversando com a minha gestora, porque ela sabia que ali a minha cadeira, ela já tava pequena pra mim, né? Eu já tava fazendo mais atividades e eu já tinha uma senioridade maior do que um analista pleno ali naquele momento. E aí o que aconteceu? Abriu uma vaga lá no Peru. E a empresa que eu trabalhava, só pra outro parênteses, a empresa que eu trabalhava não tinha essa política de expatriado
super forte. Então, uma empresa que tenha isso, vai ser até mais fácil conseguir uma vaga internacional do que a empresa que eu trabalhava. A empresa que eu trabalhava, ela só expatriava quem era gerente, gerente geral, pouquíssimos cargos. Um analista pleno, ainda do RH, que nem é de uma área de operação, de fato, né, de mineração e tal, nunca tinha acontecido. Só que eu consegui costurar tão bem isso, fazer tanto um bom relacionamento, mostrar meu trabalho, mostrar que eu era importante pra área, que quando surgiu uma vaga no Peru, eles entenderam que, pode ser que seja legal a Luana vir pra cá. E aí foi muito engraçado, porque nessa época eu já percebi que eu precisava melhorar meu espanhol. E eu gosto muito de viajar, então o que eu fiz? Eu pensei, vou pegar as minhas férias, no lugar de viajar pra passear, vou fazer um intercâmbio. Aí eu olhei as opções que tinha e fui fazer um intercâmbio no Uruguai. Uma semana antes de viajar pra esse intercâmbio, a minha chefe me chama. Ela falou, Lu, tem uma vaga lá no Peru. É uma vaga de analista sênior, é assim, assado. O pessoal de lá gosta muito de você, eles queriam saber se você gostaria de participar do processo. Mas você não precisa responder agora. Você pode responder depois que você voltar de férias. Na hora eu, ai meu Deus do céu, eu aceito! Eu quero! Nossa, eu fiquei muito empolgada. Nossa, foi muito legal essa possibilidade, né? Só que assim, esse tipo de processo de expatriação costuma ser muito demorado, porque é muito burocrático. Tem que tirar visto, tem que ter aprovação, enfim. Então isso, eu falando pra vocês, foi outubro de 2015, essa conversa que eu tive com a minha gestora. Então eu fui lá pro Uruguai, fui fazer aula de espanhol, não sei o que lá, meu espanhol melhorou muito. Eu nunca tinha estudado, mas ele era bom, assim, sei lá, eu fazia Duolingo, era aí que eu estudava. E funcionava bem. E então aí, quando eu voltei lá pro finzinho de novembro, já quase dezembro de 2015, a empresa, ela formalizou uma proposta. Aliás, antes disso, eu fui fazer entrevista em espanhol. Aí eu fui fazer entrevista com a gerente lá do RH, que já tava super comprada comigo, né? Ela já queria trabalhar comigo por conta desse relacionamento que eu tinha, dessa ajuda que eu realmente dava pra eles. Eles se sentiram muito amparados. Isso é muito legal e essa é uma característica minha, né? De ajudar as pessoas, de querer compartilhar conteúdo e tal. E eu aproveitei essa característica que eu tenho pra conseguir crescer. Eu fiz isso ao longo da minha carreira inteira. Foi uma entrevista meio que eu já sabia que mais ou menos estava aprovada. E aí eu fui fazer a entrevista com o gerente geral da unidade também, que ele era o dono da unidade, assim, né? O dono, modo de falar, ele era a liderança máxima dentro da unidade. Mas ele era brasileiro, expatriado lá pro Peru, né? Só que ele é um gerente geral, ganhava 200 vezes mais do que eu. E aí no que eu fui conversar com ele, achando que eu ia ter que convencer ele que eu era boa, a conversa basicamente foi, Luana, olha, aqui no Peru é legal, vem pra cá, né? Foi uma entrevista quase de tentando me convencer de aceitar a proposta, sabe? Isso foi muito legal, porque eu participei de uma entrevista conversando, mostrando meu interesse, porque isso é importante, mas era uma entrevista, assim, que as pessoas estavam só querendo checar. Elas já sabiam do meu trabalho, eu não precisei vender meu trabalho, elas já sabiam, não porque eu tava vendendo meu trabalho ou falando numa entrevista, mas porque elas viram no dia a dia. É melhor mostrar do que falar em alguns momentos, então foi muito fácil de passar nessas entrevistas. Passando da entrevista, eu recebi a proposta e tal. Eu efetivamente só fui pro Peru em abril de 2016. E aí eu fui pra lá, me mudei. Fui pra lá em abril, passei 2 semanas pra tirar a documentação, voltei pro Brasil, aí fui em maio de novo. Processos de expatriação, eles costumam ser muito burocráticos, porque você tem que tirar visto, dependendo da função precisa fazer tradução de documento. Por exemplo, se você é engenheiro e vai trabalhar como engenheiro fora, você precisa fazer tradução de documento, é toda uma papelada bem chata. Mas foi assim que eu consegui a minha vaga lá. Então, maio de 2016, eu tava lá alugando a minha casinha. Inclusive, cadê? Link, que é meu gato, é peruano. Eu sabia que eu ia morar lá sozinha, eu sempre tive animaizinhos. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu consegui uma casa foi entrar no Facebook e adotar um gato. Um parênteses, só por falar de parênteses. Esse foi o meu processo, ele foi um processo até mais difícil de outras pessoas. Porque a empresa que eu trabalhava não tinha políticas claras de expatriação. Não tinha, nessa época, um portal que eu podia ir lá e me inscrever para uma vaga, por exemplo, né, em outro país. Hoje em dia essa empresa até tem, porque eles perceberam que é importante essa troca de pessoas entre os países, mas na minha época não tinha. Então aqui eu vou te dar algumas dicas, se você quer ter essa experiência internacional, de como você consegue ela, e mais do que isso, tá? Às vezes a empresa que você tá hoje não tem essa possibilidade. Então você começar a pensar ali no seu planejamento estratégico de carreira, que movimentos você tem que fazer para conseguir ter essa oportunidade, porque não adianta trabalhar numa empresa brasileira pequena achando que você vai ser expatriado, não vai. Então é importante aqui a gente ajustar algumas coisas. A primeira coisa, talvez seja a mais óbvia, é a empresa que você trabalha,
trabalha precisa ter uma operação fora do Brasil. E aqui é interessante entender que, às vezes, a empresa tem uma operação fora do Brasil, mas não tem um processo de expatriação muito frequente. Às vezes acontece isso. Então é legal, uma dica que eu dou, e é uma dica que eu dei pra uma mentorada esses dias, inclusive, que ela tem muita vontade de trabalhar fora. E ela falou, Lu, só que eu entendi que a empresa, ela não tem uma política de expatriação, uma política de vagas globais. Então, como é que eu faço pra saber se realmente existe essa possibilidade ou não? Minha dica é: stalkeie o LinkedIn. Se você entra no LinkedIn da empresa, vou te explicar. Entra na página da empresa, tem uma abinha lá que chama pessoas, que vai entrar todos os funcionários daquela empresa. Filtra pelos países que você quer conhecer, aliás, que você quer morar, e vê se tem algum brasileiro ali na lista. Faça desse jeito. E se tiver, manda uma mensagem. Fala, oi, tudo bem? Vi que você é brasileiro, que você trabalha nos Estados Unidos pela empresa XPTO. Tô participando de um processo seletivo nessa empresa. Como é que funciona esse processo de expatriação? Cara, isso super funciona. E assim, normalmente as pessoas querem ajudar. Quando alguém vinha me perguntar, de Lu, como você conseguiu vaga no exterior? Lu, como é que eu faço aqui pra dentro da empresa eu conseguir vaga? Era a coisa que eu mais gostava de fazer, porque é muito legal, é um processo muito legal, né? É uma experiência que ela não é uma experiência comum. É uma experiência que ela é memorável, então eu quero que mais pessoas vivam a mesma coisa. Se você tá com dúvida se a empresa que você tá fazendo ali um processo seletivo ou uma empresa que você quer se candidatar tem isso, procura essas pessoas. Inclusive, se você trabalha numa empresa hoje e você tem dúvida se existe essa possibilidade, pergunta pro RH. Às vezes o gestor não vai saber, mas o RH provavelmente vai saber, e faz esse mesmo filtro que eu tô te falando lá no LinkedIn e procura as pessoas. Quando a empresa não tem um processo claro, você tem que dar uma investigadinha a mais, mas vale a pena. Talvez um bom passo também é escolher empresas que tenham isso, né? Que tenham esse processo claro. Tem algumas consultorias que são multinacionais, por exemplo, que super incentivam as pessoas a trabalharem em vários lugares do mundo. Quando eu trabalhava no Peru, eu conheci vários espanhóis, várias pessoas de outros países, assim, que elas vinham por conta de trabalho em consultoria. Tem algumas consultorias que isso é super comum. Então, assim, se você tem essa vontade, mapeia que empresas podem te dar mais oportunidade. E já entra na empresa com essa clareza de que você quer uma vaga internacional. Não fica bobeando. Fica de olho nas vagas, busca pessoas que sejam exemplos dentro da empresa, entende política, isso é super importante. Agora, uma coisa que eu preciso falar que é muito séria, que essa é uma experiência fora do comum. Então, a sua entrega, a forma que você mostra o seu trabalho, ela precisa ser fora do comum. Não adianta achar que você vai fazer o arroz com feijão ali do dia a dia e alguém vai bater na sua porta te convidando para uma expatriação. Não vai acontecer. Normalmente, expatriação, você acaba tendo uma condição econômica muito boa ou interessante. Não é uma coisa de, tá recebendo um aumento de 10%. É um tipo de processo que muitas vezes a empresa tá investindo em você. Então, sim, é importante que, além de você ter uma entrega acima da média, que você também mostre muito bem o seu trabalho, tá? Então, assim, deixando claro, não vai adiantar fazer arroz e feijão e achar que você vai ser expatriado. E por último, mas tão importante quanto o que eu falei até agora, é importante sim investir em educação e idioma. Principalmente idioma, gente. Não adianta achar que com um portunhol barato você vai conseguir performar em outro país. Você pode até conseguir a vaga. Sendo bem sincero, ainda mais se quem te entrevistar for brasileiro ou quem te entrevistar falar o inglês ali, que é um idioma que todo mundo fala. Se você não falar o idioma local bem, ou o idioma que as pessoas falam ali, ou no escritório, ou na fábrica, você não vai conseguir performar. Eu vi muito gerente não conseguir dar conta do trabalho porque não conseguia falar espanhol. No Peru, as pessoas até falam inglês, né? Boa parte delas. Mas no escritório, a gente só falava espanhol. E na operação, que é um pessoal que nem tá acostumado com o portunhol não resolve nada. Então, assim, se você tem essa intenção, você precisa pôr isso no seu planejamento de carreira. Inclusive, eu vou deixar até linkado aqui a aula que eu falo sobre planejamento de carreira. Se ser expatriado é um objetivo pra você, você precisa ter ações pra isso. Então, falar inglês vai ser fundamental pra quase qualquer país. E o idioma local, ele passa a ser também muito importante. Tem alguns países da Europa que, se você falar inglês, resolve, mas depende. Então, analisa exatamente a sua situação. No meu caso, falar espanhol era fundamental. Então, por mais que eu não tivesse feito ali muitas aulas, eu sempre estudei muito pra evoluir meu espanhol. E não precisa pagar necessariamente aulas, né? Falando de espanhol, falando de línguas que são mais fáceis, né? Às vezes você consegue estudar dentro de casa, mas falar bem o idioma é fundamental. Principalmente porque eu quero que você tenha essa experiência de uma maneira muito positiva, não que você fique 6 meses e seja demitido porque você não tá conseguindo fazer entrega, tá? Então, no meu caso, eu fiquei lá 4 anos. No fim de 2019, eu pedi demissão. Em 2020, eu me desvinculei de fato lá do Peru, porque eu
queria sair da empresa que eu tava trabalhando, queria viajar o mundo, queria fazer algumas mudanças na minha vida, mas foi uma decisão muito difícil. Ter morado no Peru foi a melhor experiência de carreira que eu podia ter tido, de amadurecimento pessoal e profissional. É um país que eu amo de paixão, tô louca pra rever, pra visitar de novo, visitar meus amigos que ficaram por lá. Experiência internacional, pra quem quer, pra quem gosta de viajar, porque não é todo mundo, né? Mas pra quem gosta de conviver com outras culturas, é a melhor coisa que pode acontecer na sua carreira. Então, se você tem essa vontade, faz um planejamento estratégico inteligente que vai te levar lá. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal e até semana que vem.